Boa tarde. Esse vídeo aqui é um pouco, para treinamento pra gente poder falar algumas coisas, a respeito daquilo que Deus tem falado com a gente. Eu gostaria de estar iniciando este vídeo com um texto da carta de Paulo aos Coríntios, que é um texto onde, vamos dizer assim, tudo começou. Então, a primeira carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 1 e 2, diz assim: Sejam imitadores de Deus como filhos queridos. Vivam no amor assim como Cristo nos amou e se entregou a Deus por nós como oferta e vítima. Em algumas outras traduções dizem como oferta e sacrifício, como oferta e vítima, como perfume agradável. Então, vamos destacar algumas palavras aqui. Vivam em amor. Algumas outras traduções, andem em amor. Sejam imitadores de Deus. Então, imitadores de Deus. Vivam em amor. Vivam em amor. Como? Como ser imitador de Deus? Vivendo o amor. E aí esses dois versículos é muito rico, né? Vai dizer assim: como que é possível isso? Assim como Cristo nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e vítima. Interessante notar aqui que Paulo não está falando só para os padres, não está falando para as freiras, não está falando para pastores evangélicos, não está falando para ninguém que seja uma autoridade. Ele está dizendo para todos. Ele está dizendo para a igreja, no caso Éfeso: vocês, igreja de Éfeso, sejam imitadores de Deus. Vocês imitem a Deus. Deus é amor. Como é que Deus amou? Né? João 3,16, que é um versículo que todo mundo decora, a gente ama ele, né? Diz assim lá: Deus amou tanto o mundo que entregou seu próprio filho. Então, Deus entregou o seu melhor. Vamos dizer assim, Deus deu o seu melhor era Jesus. Vivam no amor. Assim como Cristo nos amou. Então, Cristo é a expressão concreta do amor do Pai por nós. E como que se deu essa concretude de amor? Ele se oferecendo ao Pai como oferta e como sacrifício, ou como nessa tradução que eu estou usando aqui, como oferta e vítima, como sacrifício de holocausto. Então, tudo começou aqui, né? Nessa essência. E daí foi aparecendo pequenas vivências, né? Quando é que esse texto começou a falar comigo? Era por volta de 2006, 2007. Eu era seminarista católico romano, morava na cidade de Pedreira. E nessa ocasião eu fazia pastoral na cidade de Itapira, com o padre José Eduardo Sartori. Hoje eu já não tenho mais conhecimento por onde anda esse padre. A última notícia que eu tive que ele está emérito, né, morando na cidade de Itapira mesmo, porque ele é itapirense também. Então eu tinha um trabalho com os jovens do Crisma, mas eu tinha um chamado mais no sacrário, mais no silencioso. E é claro, mesclado com tantos pecados, com tantas limitações que nós tínhamos, mas tinha no meio de toda aquela história difícil, né, de uma pessoa, de um gênio difícil, de um gênio diferente, existia todo o mistério de Deus que eu não posso negar. E esse mistério de Deus, ele ia levando a minha alma, o meu coração, ao desejo, ao anseio de uma busca, né, de ser uma entrega a Deus, de ser uma oferta a Deus. E diante desse texto eu via que o jeito mais concreto de viver isso era no amor fraterno, no amor ao próximo. Porque ele está dizendo no plural para os cristãos em plural. Paulo está dizendo para os cristãos. Então vai no plural: sejam.
Então não está falando para o líder da comunidade de Éfeso, olha, você seja imitador de Deus. Não, ele está dizendo para a comunidade. Então a maneira mais concreta de ser oferta e sacrifício, do jeito que Jesus foi, do jeito que Jesus ele viveu e ele se entregou na cruz, é no amor fraterno. Então surgiu no meu coração esse desejo de me misturar um pouco com jovens, de descer e me misturar, né? Porque a maneira como Jesus entrou no mundo, depois vocês vão entender como que é fantástico isso. Parece que é uma coisa tão simples que eu estou falando, mas são coisas assim que grandes santos intuíram, uma espiritualidade que grandes santos, beatos, beatas intuíram isso. E nós vamos chegar lá daqui a pouco. Então, viver isso, mas eu não senti o desejo assim de chamar pessoas a viverem isso, sabe? De formar pessoas, né? De abrir uma comunidade, trazer ali pessoas ali, né? O que eu sentia no meu coração? Sentia exatamente isso. De descer e me misturar com o grupo de jovens, de descer e me misturar com as pessoas, de estar com as pessoas. Porque eu entendia que essa era a maneira como Jesus viveu a sua vida de oferta e sacrifício. Aí tem dois textos que vieram somar nesse ano de 2006, 2007, mais ou menos, por aí veio formar na minha consciência essa busca. Hebreus capítulo 10. Então, numa ocasião, eu fui numa ordenação sacerdotal. E a segunda leitura dessa ordenação sacerdotal era essa de Hebreus capítulo 10, que diz assim: por esse motivo, ao entrar no mundo, Cristo disse: tu não quiseste sacrifício e oferta, em vez disso tu me destes um corpo. Holocaustos e sacrifícios não são do teu agrado. Por isso eu disse: eis-me aqui, ó Deus, no rolo do livro está escrito ao meu respeito. Eis-me aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Primeiro diz: não queres e não te agradam sacrifícios e ofertas, holocaustos e sacrifícios pelo pecado. Trata-se de coisas que são oferecidas segundo a lei. Depois acrescenta: eis-me aqui para fazer a tua vontade. E deste modo, Cristo suprime o primeiro culto para estabelecer o segundo culto. É por causa dessa vontade que nós somos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. Cada sumo sacerdote se apresenta diariamente para celebrar o culto e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que são incapazes de eliminar os pecados. Jesus, porém, ofereceu um só sacrifício pelos pecados e se assentou à direita de Deus. Doravante, ele espera apenas que seus inimigos sejam colocados debaixo de seus pés. De fato, com uma só oferta, ele tornou perfeitos para sempre os que ele santifica. E é isso que o Espírito Santo atesta de fato após ter dito: esta é a aliança que eu vou concluir com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, eu colocarei minhas leis em seu coração e as imprimirei na sua mente, e não me lembrarei mais dos seus pecados e das suas faltas. Ora, quando os pecados já foram perdoados, não há mais preciso fazer ofertas pelos pecados. Então, não eram do agrado do Pai as ofertas, os sacrifícios de animais. Então daí Cristo disse: eis que eu venho com prazer fazer a vossa vontade. Então quando Jesus entrou no mundo, e quando é que Jesus entrou no mundo? Ele entrou no mundo através do sim da Virgem Maria, através do anúncio do anjo Gabriel. Ali foi o mistério da encarnação.
Mas o mistério da encarnação não se resume simplesmente no sentido do verbo entrar na história, entrar no mundo, na realidade concreta do mundo físico, por meio da fecundação da Virgem Maria pelo Espírito Santo. Sem dúvida, ali é a grande encarnação, né? O marco da encarnação, mas a encarnação ela vai avançando. O quê? No seu descer e se misturar com a humanidade. E esse fato é tão grande, né? Porque essa encarnação se dá no momento em que o Espírito Santo fecunda a Virgem e ela começa a gestar o Verbo de Deus em carne, né? Toda a vida de Jesus, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus realizou na sua vida terrena é uma extensão da sua encarnação, é uma encarnação. Então daí nós entendemos que Jesus viveu 30 anos na sua vida oculta em Nazaré. Aí quando eu comecei a entender isso, que o dia a dia de Jesus, né, a vida normal de Jesus ali, no seu vilarejo ali, com José, com Maria, ajudar José na carpintaria, ajudar Maria, né, nos afazeres, pegar uma coisa, carregar outra, fazer um móvel, fazer a carpintaria, né, tudo isso, a gente vai entender que isso também é sagrado e Jesus está santificando isso, né? A ponto de o Concílio Vaticano II dizer que ali acontecia uma santificação do trabalho, né? Jesus santificou o trabalho. Veja bem, no Concílio Vaticano II, na carta Christi Fidelis Laici, no capítulo 3º, nos parágrafos 42 ao 43. O Concílio Vaticano II diz o seguinte: oferecendo a Deus o seu trabalho, o homem se associa à obra redentora de Cristo, a qual conferiu ao trabalho uma dignidade sublime, trabalhando com as suas próprias mãos, associa a obra redentora de Cristo, o qual conferiu ao trabalho uma dignidade sublime, trabalhando com as suas próprias mãos em Nazaré. Então até isso era redentor para Jesus. Todos os atos de Jesus são redentores. Em cada momento que Jesus ele pegou uma cadeira e arrumou, foi fechar o portão, né, que eu esqueci, preciso ir lá fechar o portão, em cada momento, né? É claro que nós somos limitados, né? Nós queremos nos assemelhar a Jesus. Nós queremos nos assemelhar a Ele. É uma luta constante, né? Mas o ego da gente é alto, né? Às vezes a gente reclama, a gente faz choradeira, né? Para fazer as coisas. Mas Jesus, ele não tinha isso. Jesus, ele era todo doação com Maria, era toda doação com José. Cada cliente que vinha ali na carpintaria, na oficina, era atendido. Então eles também eram comerciantes também, né? Porque eles tinham que administrar o trabalho, né? O quanto nós vamos cobrar nessa mesa, o quanto que nós vamos cobrar nessa cadeira, a logística, né? O fulano vem buscar aqui, ou nós vamos ter que entregar. Então não era somente ter uma carpintaria, ter ferramentas, um serrotinho, né? O serrote de São José, que nem a turma fala, famoso, mas tem o martelo de São José, né? Tem o arco de proa de São José, que naquela época não tinha furadeira, né? Tinha as ferramentas, tinha o cinzel, tinha o compasso, né? Tinha a malha, né? Tinha formões. E tinha que ter, lógico, uma carrocinha, um jumento, sei lá, e tinha que administrar isso, né? Tinha que administrar as entregas, né? Fulano vem buscar aqui, vem retirar na carpintaria, ou vamos ter que entregar? Não, ele pediu para entregar, então tinha que ir lá pegar madeira, e não era só madeira, eles também faziam a casa,
né? Porque a palavra que tinha ali era artesão, né? Jesus era artesão. O artesão hoje em dia, né? A gente fala de artesão, a gente pensa, né, naqueles caras que nem eu que fica sentando fazendo essas coisas assim, né? E serra ali, pequeno detalhezinho ali, e fazedor de artes, né? Artesão é aquele que faz o vasinho de barro, de argila, né? É... Então nós fomos entendendo isso, né? Então a gente já começou a ficar um pouquinho mais silencioso no seminário, por exemplo, né? Nas segundas-feiras tinha a faxina, né? A gente começou a ficar um pouquinho mais silencioso e fazendo e trabalhando consciente de que com aquilo nós estávamos nos associando a Jesus. Estávamos revivendo Jesus no dia a dia. E de novo, eu não tinha aquela tendência de formar alguém nisso. Eu tinha o chamado de procurar viver assim, com todas as limitações que eu tenho. Porque eu estou falando isso, eu evito de ficar falando da espiritualidade que eu tenho vivido desde então, porque a gente é muito falho. Você vai me pegar constantemente sendo contra tudo isso e fazendo coisas que são contra isso. Por quê? Porque a gente é falho, né? Quando a gente está falando desse caminho, dessa santidade das coisas pequenas, né? A tendência da gente é pensar que a gente é perfeito. O próprio Paulo vai dizer isso em Colossenses capítulo 3, né? Não que eu tenha encontrado essa perfeição, né? Filipenses não Colossenses não é Filipenses 3. Não que eu tenha encontrado essa perfeição. Muito pelo contrário, eu luto por alcançá-la. Fazendo como? Me abstendo das coisas que ficou para trás, eu me projeto para frente rumo a esse alvo. Então esse texto tem que ser o nosso encorajamento sempre. A gente vai lá, varrer uma casa, a gente reclama porque está sujo, ou porque a gente tem que fazer, a gente queria estar fazendo uma coisa melhor. E a gente tem que limpar um terreno. Às vezes a gente está com uma dor nas costas, a gente carrega uma dor física. E fazer alguma coisa por alguém, né? Isso aí é difícil. Não pensa que é porque as coisas mais pequenas e mais comuns que são as coisas mais fáceis de fazer. São os sacrifícios, os pequenos sacrifícios, como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus. Os pequenos sacrifícios de cada dia são os detalhes, o X da questão, o X da santidade. É igual uma historinha que eu ouvi esses tempos atrás, né? Diz que tinha um alpinista famoso, né? E tinha escalado um monte de coisas, né? De montes, experiente no último. E ele foi lá para um lugar para descansar e ele resolveu subir uma montanhazinha que tinha ali. E ali tinha muitos alpinistas amadores, né? Subindo e tal. E daí ele ficou só olhando os outros, assim, ó. Imagina, né? O sabichão, né? Profissional. Ele ficou ali, parou e ficou observando lá. Aí tava indo lá um cara todo bem menos que amador, né? E segura numa pedra, segura na outra. De repente ele pegou numa pedra, a pedra deslocou e ele, pum, pra trás, caiu lá embaixo. Aí, enquanto esse alpinista tava olhando aquele cara cair, porque caiu com uma pedra grande, ele pegou o pé dele e escorregou numa areinha que tinha em cima de uma outra pedra que nem dava para ver assim, e ele também caiu. E ninguém morreu porque tem a corda que segura, né? Mas caiu, né? A moral dessa história é o seguinte: não são as grandes pedras que derrubam os grandes profissionais, mas são as pequenas. Então não são as grandes coisas que testam ou provam a pessoa que tem ego. E todos nós temos ego. São as pequenas coisas. As pequenas coisas do dia a dia nos colocam em evidência. As pequenas coisas do dia a dia nos colocam em xeque.
quanto o nosso orgulho, quanto a nossa vaidade. A gente às vezes pensa que é humilde, aí chega alguém e pede pra gente varrer uma calçada. A gente já fica... A gente acha que a gente é humilde, chega num encontro de jovens, e daí a gente acha que vai fazer palestra no encontro de jovens, daí fala que precisa de gente na cozinha. Aí vem até a falsa humildade. Ah, não, qualquer lugar que eu estiver servindo, eu tô, mas lá no ego, tá quebrando o ego. E não adianta falar, porque quebra, né? Não são as coisas grandes que fazem os orgulhosos, os egoístas, descerem e se fazerem realmente humildes. São as pequenas coisas do dia a dia que nos provam, que nos testam, né? E provação nenhuma é mal em si, nunca vai ser. Nem mesmo as tentações, se você estiver com Deus, se você estiver firme com a graça de Deus dentro de você, até as tentações do espírito maligno, do espírito da maldade, Deus sabe aproveitar para tirar disso um bem maior, que é a nossa santidade, a nossa santificação. Então, o nosso caminho espiritual começou a olhar para Teresinha do Menino Jesus nessa doutrina das coisas pequenas, do pequeno caminho, da infância espiritual, né? Que é o descer sempre. Que a gente vê esse movimento do verbo, descendo, descendo e descendo. Então, um texto que tem sido muito caro para nós, mesmo na nossa caminhada lá no Seminário Católico Romano, a nossa caminhada depois que a gente saiu do seminário, depois a nossa caminhada como evangélico, como no mundo pentecostal, né? Que foi um grande momento de orgulho, de ego da gente, foi uma explosão de ego muito violenta da gente, e a gente acabou negando as pessoas, e para negar as pessoas nós precisávamos estar num ambiente em que aquelas pessoas que nós queríamos negar não estavam. Mas foi bom, foi produtivo, crescemos bastante nisso, e durante esse tempo também, um texto que foi muito caro para nós. E tem sido agora nesse tempo, em preparação para o diaconato e para o presbiterato na UAC, na Igreja Anglicana Mundial, tem sido muito caro para nós o texto de Filipenses capítulo 2. Quem me conhece, quem tem me acompanhado nas minhas ministrações, sabe que vira e mexe eu estou nesse texto, de Filipenses capítulo 2, onde nós lemos o seguinte, no versículo 4 em diante. Que cada um procure não o próprio interesse, mas o interesse dos outros. Lembrando que aqui Paulo está falando para a comunidade crente, fiel, que vive o evangelho, que estão determinados a fazer a vontade de Deus, tá? Pelo amor de Deus. Eu estou dizendo isso porque eu também fui para esse lado e levei na cabeça, né? Fazer o interesse dos outros. Daí eu desço ali na venda lá e o cara fala assim, rouba pra mim tal coisa ali. O interesse dele, então eu tenho que fazer o interesse dele. Não, claro que não, fere a moral cristã, né? Então não é o interesse dos irmãozinhos, tá? Por aí. E mesmo dentro da comunidade tem que ter discernimento, julgar, porque às vezes vem coisa muito egóica, né? Vou abrir um outro parênteses nessa leitura aqui de Filipenses 2, nós vamos voltar nesse texto. Eu uma vez, eu fui fazer um encontro vocacional numa comunidade, né, numa congregação religiosa, e ali tinha um aspirante, certo? E o aspirante, a gente tinha que sair daquela casa, né, porque era um retiro, mas não ia ter missa lá, né? A gente ia ter que descer até uma catedral ali para estar na missa, e era permitido ir de 2 em 2, né? Para não ter conversa mesmo, então era colocado ou um noviço e um vocacionado, um aspirante e um vocacionado, sempre assim, né? E ia desse jeito. E eu peguei esse aspirante, e ele começou a chorar mesmo, aquela choradeira. Ai, meu irmão, ontem foi sexta-feira, fizemos jejum absoluto o dia inteiro,
né? E agora levantei cedo e eu fui orar na capela e eu perdi o café da manhã, tô sem comer até agora, o irmão não paga para mim um cachorro quente ali. Eu falei assim, meu Deus, um cachorro quente, mas eu tô com o dinheiro da passagem, só, e era verdade, né? Então daí eu peguei e falei, mas poxa vida, eu tô abençoando um irmão religioso, né, que vai ser religioso, né? Deus vai prover. E peguei o que eu tinha de passagem e comprei o cachorro quente e fiquei olhando ele comendo. Ele deu vontade de comer também, né? Mas lembrando que ele estava indo para missa, né? E o jejum eucarístico, né? Mas eu falei, mas poxa vida, daí lembrei de Francisco de Assis, né? Que ele quebrou um jejum uma vez porque chegou um irmão de madrugada, né? Cansado, abatido, né? Depois de um dia de jejum e caminhada, né? Então Francisco de Assis, para não escandalizar aquele irmão, ele pegou e foi comer junto, né? Ali era o contrário, aquele que ia ser irmão estava passando necessidade, ingenuidade minha, né? Se ele ficou sem comer depois do jejum, é porque alguma coisa ele aprontou, desviou do horário da casa, porque depois a gente começa a entender, né? Alguma coisa de errado teve ali. Imagina, então, mas foi rezar. Foi, mas então foi na hora errada. Né? Ele tinha hora para estar na capela, ele tinha hora para estar, porque é vida religiosa. Então o que aconteceu? O cara provavelmente ou tomou café da manhã, ou comeu, ou jantou no dia anterior normal, tomou café normal, mas não tinha a regalia que ele queria, que era comer um lanche, né? E ele não quis falar abertamente que ele queria comer um lanche e foi pedir. Só que da maneira como ele pediu, né? Pediu para a pessoa errada, porque o cara pegou, deu o que tinha. E daí, por consequência, eu fiquei preso em São Paulo. Né? Eu tive que esperar, depois que terminou o encontro vocacional, eu tive que esperar 2 dias. Né? Porque a congregação não tinha também condições financeiras também. Então foi pedir ajuda para um padre lá e levou bronca do padre, porque não era só eu que estava sem passagem. Né? Tinha outros também que, por motivo mesmo, que não tinha mesmo. Eu tinha o dinheiro para voltar. Só que eu dei. Então, esse negócio aqui de busque cada um não o seu próprio interesse, mas o interesse dos outros, é debaixo da vontade de Deus. Então, se o irmão tem a vocação de jejuar, a vocação e o chamado e a regra de vida dele pede dele ter um tempo de oração, né? Eu posso fazer as vezes dele em outra coisa, para ajudar ele a ter, ou vice-versa. Né? Então, debaixo da vontade de Deus, não debaixo do egoísmo da pessoa humana. Né? Então, tem que ter muito discernimento. Pedir ao Espírito Santo que nos dê esse dom do discernimento de espíritos. Né? Em segundo lugar, então, vamos continuando aqui a leitura. Tenham em vocês mesmos os sentimentos que havia em Jesus Cristo. Então, lembrando lá, Efésios 5, de 1 a 2, sejam imitadores de Deus, vivam em amor, a exemplo de Jesus Cristo, como que ele se fez oferta, se fez vítima, o amor ao próximo, a doação ao próximo, o serviço ao próximo, bem? Aí depois, a maneira como Cristo disse, eu venho, ó Pai, para fazer a tua vontade. O Senhor não aceitou o sacrifício, não aceitou o cordeiro, bichinho, né? Não aceitou o animalzinho como oferta pelo pecado. Então o Senhor me deu um corpo, né? Então eu venho com prazer fazer a tua vontade. Então quando o verbo de Deus entrou no mundo, pelo seio da Virgem Maria, pela encarnação, pelo mistério da encarnação, ali ele entrou no mundo, ali ele então desceu. E qual era o sentimento que havia em Jesus desde toda a eternidade e se concretizou na encarnação? Ele tinha a condição divina, mas não se apegou à sua igualdade com Deus. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de servo, tornando-se semelhante aos homens. E assim, apresentado-se como homem, como simples homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou grandemente e lhe deu seu nome, que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, quer seja no céu, na terra ou abaixo da terra, e toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor.
Se tem uma única palavra que resume a missão do Verbo encarnado, de Jesus, o Verbo de Deus, que não se apegou com o seu ser igual a Deus, que aniquilou-se a si mesmo, que ele se fez semelhante aos homens por meio do imaculado, por meio do ventre de Maria, por meio do seio de Maria, e ali ele desceu. Essa palavra, descida, descer. Então essa palavra tem sido muito cara ao longo desses anos. Tem sido um peso muito grande ao longo desses anos. Tem sido também um motivo pelo qual nós temos passado muita humilhação em tantas coisas. Não que faça parte do pacote que Deus quer dar para nós, as humilhações. Mas elas nos formam. E a gente acha que a gente é muita coisa, né? E a gente começa a ver que a gente não é, que a gente não pode muita coisa diante de muita gente. Não é? O que é um seminarista diante de um bispo? O que é um... E às vezes e nós chegamos nessa situação de cairmos na mão de bispos, né? De estarmos na mão do reitor do seminário, que usava de mentira, que usava né? Que ouvia a fofoca de gente egoísta, de gente que queria fazer carreirismo. E para ele crescer, ele tinha que usar os outros de degrau, né? Louvado seja Deus que nós somos esse degrau. Alguém pôde subir por nós. Aleluia. Mas nós muitas vezes não nos colocamos nessa situação, mas nos vimos nessa situação. De sermos injustiçados, de calarem a nossa voz. É por isso que nós estamos num novo caminho agora, né? A UAC, né? Tem se mostrado uma igreja simples, uma igreja descomplicada, uma igreja católica, graças a Deus, de sucessão apostólica, totalmente ligada ao legado dos apóstolos, firme na Sagrada Escritura, na Sagrada Tradição, a tradição apostólica e a tradição patrística. Mas mesmo assim, né, nós não vamos escapar do dia a dia de patrões que nos humilham, de pessoas superiores, né? Isso aí a gente não deve aceitar. Claro que não, né? A gente deve ter uma postura reta, né? Uma postura justa, né? O quanto eu posso me defender, me defender. Eu estou dizendo do sofrimento que isso gera. Esse sofrimento, ele é redentor. Não dar a cabeça para bater também. Que nós entendemos isso também. Eu estou falando para você de anos de vivência nesses textos. Eu já passei por todas essas fases, né? Não, eu tenho que ser... E dava a cabeça para bater. Não, não é assim, né? A gente tem que se defender diante das coisas, né? Nós somos pessoas adultas, né? Maduras, homens e mulheres, então temos que ter essa postura, né? Postura de homem e de mulher, né? Que se levanta como filho de Deus, né? Nós somos todos iguais, ninguém tem o direito de passar por cima de ninguém, e a gente também não pode se deixar. Mas se em todo caso a gente não conseguir se defender e a gente for vítima da injustiça de alguém que tenha mais força, mais poder que a gente, a nossa arma é o silêncio. E mas ô louco, mas você vai ficar quieto, você não vai brigar? Não, porque eu estou sendo vítima de alguém que eu não vou ter poder para lutar, porque ele é maior do que eu no sentido humano. Porque daí quando eu fecho a minha boca, quando eu me silencio, tem um santo, eu não sei se é a Santa Teresinha do Menino Jesus, não vou lembrar agora, quem diz, quando a gente silencia, a gente está dando lugar para a justiça de Deus. Aí é com Deus, é Ele Deus. E da mão de Deus ninguém escapa, né? Eu ouvi uma pregação uma vez, até era um pastor evangélico pregando, ele dizia assim, se você cai na mão do homem, você tem a justiça para você, você consegue se livrar, né? E Deus livra você também. Agora, se você cair na mão do diabo, Deus ele pode te livrar do diabo, né? Você caiu na mão do diabo.
Agora, cair na mão de Deus, ai, ai, ai. Eu guardei bem, isso é verdade. E quando a gente faz a postura de não lutar, né, a não violência, a gente deixa que Deus age. É sempre assim com quem está falando isso? Não. Na maioria das vezes é o contrário disso. Para quê? Para me humilhar mais ainda. Por quê? Porque para mim ver que eu não sou aquilo que eu penso que eu sou. Porque às vezes a gente faz o quê? Uma fantasia espiritual em cima da gente. E esse é um outro problema, né? A fantasia, né? A Santa Teresa d'Ávila diz que a fantasia, né, a imaginação é a louca da casa. A casa é a nossa alma, né, o nosso mundo interior, né? Ela faz essa comparação do mundo interior, de várias salas, de vários andares, um castelo que tem várias, ou como um cristal que tem várias camadas, até chegar no lugar mais íntimo, mais profundo, onde é a morada de Deus, né? E se eu não me engano, é nas terceiras moradas, eu preciso estudar melhor isso, né? A predominância é a imaginação. Então você fica, imaginação, né? Você lê e estuda sobre castidade e você já se imagina todo casto, daí passa um parzinho de perna ali, você já upa. Daí você desiste de santidade porque, nossa, eu caí tão rápido. Mas não é que você caiu tão rápido, é que você não tinha realmente subido tão rápido. Não tinha tido uma ascensão tão rápida. Você imaginou que tinha, né? Então nós devemos tomar muito cuidado porque essas imaginações, essas imagens que nós temos de nós mesmos, muitas vezes egoístas, vaidosas, elas são do nosso ego, né? Não nos fazem bem. Então, daí o que vai acontecer? Você está procurando a paciência. Você acha que você vai ser paciente como? Se trancando, isolando, na onde não tem nada que sugira a paciência para você? Então, quais são as proporções das tentações que vão vir contra você? É gente te afrontando, é gente falando contra você, é gente falando mentira contra você, é gente vindo encostar testa com você. Aí você cai, você vai e espanca o que encostou testa com testa em você. Aí porque você tinha imaginado um padrão de santidade tão grande, porque eu assisti o filme do Padre Pio e me enchi de piedade, né? Amém. Mas você criou fantasias espirituais com relação a você. E agora, graça, louvado seja Deus, foi libertação você perder a paciência. Não, evidentemente, não espanque o irmão, né? Não é isso que eu estou dizendo. Mas o fato de você perder, de você sair do seu centro, de você sair da sua... Aquilo é uma bênção. Aquilo você tem que agradecer a Deus. Olha, obrigado, Senhor, por abrir os meus olhos de eu ver que eu não ainda estou pronto para aquilo que o Senhor tem de mim. Quando eu faço isso, aí eu venci a tentação mesmo de verdade, tá? Mas tá lá o caos. Tá lá. Você fez. Então assuma ele diante de Deus, né? Por que tá o caos lá? Fui eu que provoquei. Por quê? Porque provocaram eu e eu peguei e desci a ripa também. E daí, como eu revidei, saiu lá o quebra-pau, né? O troca de elogios ali, a rasgação de seda. E daí ficou aquele caos, né? Quem é cristão sou eu. Né? Quem tinha que ter uma postura cristã sou eu. Mas o outro também, não sei. Não sei dos propósitos dele, eu sei dos meus. então fui eu. Errei. Errei, vou lá e faço de novo, né? A criancinha pequena, nenê, tá lá engatinhando lá. Aí vem chorando pra mãe. Mãe, fiz cocô na calça. E aí, o que nós vai fazer? Vamos trocar a fralda, vamos lavar a criança, vamos trocar a fralda, jogar a fralda fora, deixar a criança limpinha e esperar de novo, porque daqui um pouco vai vir. Papai, fiz xixi. E daí, que problema tem? Né? A gente vai lá, a gente limpa, por isso que a gente é um pouco meio grosseiro essa comparação que eu estou falando, mas é infância espiritual, irmãos. Né? Chegar para Deus
Isso é ter total confiança. Olha, eu meditei sobre a paciência, sobre a virtude da paciência, Jesus, e eu fiz cagada, né? Era para me ter paciência, tão rapidinho eu perdi, né? Eu não sou paciente, Jesus, me faz paciente. Aquilo que Santa Teresinha canta na reza, né, na oração de oferta dela como holocausto de amor, né? Eu quero ser santa, mas eu sei que eu não consigo, então seja você mesmo a minha santidade. Jesus vem ser a minha santidade. Então a gente tem que chegar e falar: olha, Jesus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu errei. Era para mim viver a, a vida de oração tão profunda, tão perfeita, né? No entanto, eu não consigo rezar mais do que o mistério antes de eu me propor ter uma vida de oração cheia de terço, de meditação. Eu fazia o rosário inteiro, mas, meu Deus, agora eu não consigo sair do mistério do terço. Por quê? Que é para você não se inchar, né, no egoísmo, no teu ego. Então, essas passagens que eu falei para você, que tem sido, vamos dizer assim, as 3 palavras central que nós temos construído a nossa vida, ela se resolve no dia a dia, né? Aí depois, com o tempo, nós fomos conhecendo, né, os nossos amigos espirituais, os nossos professores espirituais, né, os santos que têm nos ajudado a nos moldar nisso. Eu repito, você vai ver eu contradizendo tudo isso, e tomara que você veja, né? Porque eu não quero que você olhe para mim, eu quero que você olhe para Deus, para Jesus. Então nós sentimos no coração de partilhar esses impulsos espirituais, essas gotas de sabedoria da espiritualidade que nós fomos vivendo com Deus, né? Isso aqui não é aprendido em livros, né? Embora eu tenha lido muita coisa, né? Você pode ver aí no fundo a minha prateleira não é fundo de parede que a gente coloca na internet, não. São livros mesmo, ó. Tá aqui, são livros de verdade. Não são, né, ó. Não é. Nós lemos bastante, graças a Deus. Né, temos lido muita coisa, né? Mas não é o fruto da leitura. Isso aqui, ó. A nossa vida diante de Jesus, a nossa vida com Deus, e o Espírito Santo pede de partilhar isso. Depois nós fomos conhecendo nossos amigos espirituais, né? Aqui são o arsenal que Deus deu para nós aqui, né? A gente começou a nossa vida de oração, né, para valer mesmo, com os relatos do peregrino russo. Esse eu não tenho, mas os relatos do peregrino russo me levou a pequena Filocalia, né? Evidentemente, você, né, Santa Teresinha do Menino Jesus, aqui está o Diário Espiritual, História de uma Alma, né, que tem sido a nossa fonte de inspiração, né, em tantas coisas. E dentro dessa questão recentemente eu fiquei pasmo, que a minha busca de 10 anos tem uma mestra, né, uma beata que fala disso, que é a beata Maria Concepción Cabrera de Almeida, que é uma beata, que ela fala dessa espiritualidade da encarnação, que ela fala dessa espiritualidade de oferta e sacrifício, que ela fala dessa espiritualidade de ser vítima junto com a vítima, né? Fala de uma espiritualidade sacerdotal, né? De que o sacerdote deve ser vítima com a vítima. Jesus ditou para ela esse livro aos sacerdotes, onde é trabalhado essa questão do sacerdote como vítima junto com a verdadeira vítima. Cada missa, cada celebração eucarística, o sacerdote ali é vítima. Na linha de São Francisco de Assis, junto com o jeito teresiano de viver, esse livro aqui foi fantástico, que fala sobre a beata, agora me fugiu o nome dela, Consolata Betrone, né? Magnífico. E o nosso outro amigo espiritual que Deus tem nos dado para mestre, São Manuel Gonzales Garcia, que ele fala da espiritualidade dos calvários que tem por aí, que são os sacrários abandonados.
Jesus ele continua sendo abandonado nos sacrários e procurando pessoas que vão consolá-lo também no sacrário, mas evidentemente Jesus, abandonado no sacrário, não vai ficar feliz se a gente abandonar também as pessoas por quem ele se submeteu a esse sacrifício. Há 2000 anos escondido nos nossos sacrários. E ele se submeteu a isso, se submete a isso pelas almas. Então, é aquilo que a Consolata Betrone, ela nos ensina, né, no seu ato contínuo de amor, que também a Beata Conchita também ensina na sua cadeia de oração, né? Esse ato de amor, Jesus, Maria e as almas. Esse tem sido o nosso lema por muito tempo. Né? Eu fui um católico, quando eu era evangélico, eu era um católico enrustido, né? Não deixou de ser católico. Eu sempre tive o amor a Maria. Sempre foi esse o meu lema: Jesus, Maria e as almas. Até que eu quebrei o meu orgulho e falei: eu vou voltar para o seio católico. Né? Estamos aqui para a honra e glória do nosso Deus, né? Para a vergonha e extinção do reino de Satanás na terra, junto com a Virgem Maria, pelo triunfo do seu imaculado coração nesse tempo. É essa luta que nós estamos. E a partir de hoje, começando com este vídeo, eu não estou fazendo esquemas, eu não estou fazendo moldes, né? Eu vou falar um pouco sobre a espiritualidade. Vamos colocando pontos sobre... Hoje nós falamos tanta coisa. Falamos da humildade, né? Com um novo nome como Decida, né? Não é se dar a cabeça para os outros bater, mas é a nossa postura, né? A nossa postura diante dessas situações de quem confia em Deus para ser uma pessoa melhor, né? Nós falamos também sobre a fantasia do nosso ego, que nós temos que tomar cuidado com essas fantasias, e nós falamos desse descer, desse descer para se misturar. Né? Descer para se misturar. Então, que a gente possa guardar isso, né? Descer para se misturar. Que isso seja para nós essa nossa decisão. Pai, nós pedimos a tua graça, a tua bênção, que essas palavras que nós falamos não fiquem ao vento, mas produzam efeitos de santidade, de busca a cada pessoa, Senhor, que procurar por esses esclarecimentos espirituais. Bendito seja o teu nome, agora e para todo sempre. Amém.